Olá, professor César Ferraz, seu professor de História. A aula de hoje é revisão. Revisão sobre Baixa Idade Média, crise do feudalismo, Igreja Católica e cultura medieval. Lembrando, a nossa revisão começa com essa videoaula. Nós temos também o texto com o mesmo conteúdo e em nossa sala de aula virtual nós vamos continuar aprofundando o conhecimento e tirando as dúvidas de vocês, ok? Vamos lá? Então, como a Itália atuava no comércio? A Itália monopolizou o comércio na Europa de produtos do Oriente. Lembra as especiarias, marfim, escravos, ouro, seda, tudo vindo do Oriente, principalmente comprado no Império Bizantino. Então, eram os italianos que monopolizavam isso. Os italianos controlavam esse comércio no mar Mediterrâneo e em toda a Europa. Ok? Próxima questão. Relacione comerciantes, reis e moedas. Qual a relação aí entre esses três elementos? A gente tem que destacar aí principalmente as moedas e os comerciantes, porque o assunto que nós estamos estudando é o fim do feudalismo, a baixa Idade Média, né? Quando os elementos do feudalismo eles vão se descaracterizando e o comércio vai ressurgindo. Então, a gente tem que lembrar que com a volta do comércio, senhores feudais, os inúmeros senhores feudais e os reis sem poderes começaram a produzir suas próprias moedas. Só que isso gerava uma dificuldade junto aos comerciantes. Então era interessante os comerciantes apoiarem reis para unificarem as moedas, facilitando o comércio e garantindo o lucro, ok? Se não houvessem tantas moedas em circulação, mas uma moeda nacional, os comerciantes lucrariam muito mais. Terceira questão. Como funcionavam os bancos? Então, com o renascimento comercial na Europa medieval, a Europa feudal, onde a base da riqueza era o campo, a terra, o feudo, surgindo o comércio, os bancos ressurgem. Quais são essas atividades dos bancos? Vamos lá. Os bancos faziam empréstimos. Se um comerciante queria aumentar o seu empreendimento comercial, podia recorrer aos bancos. Óbvio, pagando taxas sobre esse empréstimo, juros. Outra atividade comum era a conversão de moedas. Se um comerciante fosse passar de um feudo para o outro, de um reino para o outro, de uma nação para a outra, ela precisava converter as moedas. Quem fazia essa conversão? Os bancos, cobrando uma taxa. Outra atividade era a realização de depósitos para saques. Você depositava numa localidade e sacava em outra localidade, apresentando um documento, a letra de câmbio. Então os bancos já funcionam amplamente no final aí do período medieval na Europa, dinamizando a economia e facilitando a vida dos comerciantes. Como se organizaram as cidades no renascimento urbano? A gente tem que lembrar que, em paralelo ao renascimento comercial, a gente tem o renascimento urbano. Ora, se o comércio renasce, as cidades também vão renascer. Agora, não existem só mais os castelos nos feudos, com florestas distantes, isolados uns dos outros. As cidades surgiram em áreas de comércio. Onde existia comércio, as pessoas se reuniam e formavam aí essas aglomerações que iam crescendo até se tornarem as cidades. Essas cidades eram chamadas de burgos. Os moradores de burgos, os burgueses. E quando os burgueses se sentiam
pressionados pelos senhores feudais. Lembrando, gente, essas cidades que surgiam dentro dos feudos, dentro das áreas dos senhores feudais. Então pertenciam aos senhores feudais. Então cabia aos burgueses comprarem a liberdade em relação aos senhores feudais. Quando eles compravam essa liberdade, esses burgos se tornavam comunas, cidades livres. Tinham até um documento, a Carta de Franquia. E essas cidades livres, as comunas, podiam se autogovernar, tinham um governo próprio e independente dos senhores feudais. Questão 5. Analise o papel das elites na crise agrícola. O foco é a crise agrícola e como as elites colaboram para a crise agrícola. Para o comércio se desenvolver, eles passam a explorar os servos nos feudos, mais bens agropecuários, trigo, cevada, centeio, cenoura, beterraba, o gado, para que fosse trocado aí por riquezas e isso trocado pelos produtos que vinham do Oriente. Esse excesso de trabalho dos servos, esse excesso de uso da terra gerou um problema. A terra usada à exaustão acabou diminuindo as colheitas. Por isso, crise agrícola, uma exploração desmedida da terra, sem esperar que a terra se recuperasse, fez com que as colheitas diminuíssem, gerando aí mais para frente um problema no comércio. Questão 6. Explique o motivo das jaqueries. Então, as jaqueries, elas são consequência aí dessa crise agrícola. A gente vê que os servos e os trabalhadores dos burgos foram explorados para produzir mais bens agropecuários e manufaturados. Porque os senhores feudais queriam trocar por produtos vindos do Oriente e os burgueses aí, os produtos artesanais, também tinham que ser trocados por produtos que vinham do Oriente e o comércio tinha que continuar. E aí a gente vê uma crise agrícola generalizada, uma falta de venda dos produtos que são feitos nos burgos. Isso aí vai acarretar o quê? Os servos mais explorados nos campos, os trabalhadores das cidades mais explorados nas cidades, eles vão receber menos porque há uma crise econômica, eles vão ter menos alimento porque recebem menos. Ou seja, exploração, mais trabalho, mais fome, gera uma revolta entre os camponeses e os trabalhadores das cidades, as jaqueries. Revoltas aí por dignidade, por qualidade de vida, por menos exploração, por mais alimento. Ok? Próxima questão, questão 7. Qual a origem da Igreja Católica? A gente sabe que o catolicismo ele começa sendo perseguido dentro de Roma, né? A região ali de Israel era uma província de Roma, ela perseguia, né, quem não adorasse ao imperador, mas chega um momento que os cristãos se tornam muito importantes dentro do império. Cidadãos romanos se tornam cristãos. E Roma, em crise, busca um reforço dentro do cristianismo. Então, em 391, o imperador Teodósio, imperador do Império Romano, óbvio, proclamou o cristianismo como religião oficial. Então, se os cristãos passam a fazer parte do cristianismo, Roma tem um novo grupo social que pode fortalecê-lo. Questão 8. Como era o argumento da Igreja Católica para a origem do seu poder teológico? Então, para a Igreja Católica, o apóstolo Pedro
que continuou a igreja teria sido o primeiro Papa. Jesus deu ao apóstolo Pedro a responsabilidade de ser o primeiro Papa, de continuar a igreja. Esse era o argumento, né? Que Pedro seria a rocha sobre o qual a igreja seria erguida, ele teria a chave do reino dos céus e da terra, ele teria sido o primeiro bispo de Roma. Então, quem Pedro escolheu para ser o próximo Papa teria quase que sido a mesma coisa que escolhido por Cristo. Então, desobedecer aos papas seria desobedecer a Deus, ou seja, condenação ao inferno. Então, os papas têm o poder direto de Deus, ok? Questão 9. Qual a origem do poder econômico da Igreja Católica? A gente tem que lembrar que a Igreja Católica não tem só um poder espiritual. A Igreja Católica tem também um poder econômico, e esse poder econômico vem dos feudos, terra, servos, camponeses que trabalhavam para a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica ela foi proprietária de quase 60% das terras da Europa. Os bispos, os arcebispos, os abades e os cardeais, eles eram senhores feudais. Eles controlavam muitos feudos, vestiam armaduras, tinham espadas, eram cavaleiros, tinham soldados, comandavam muitos servos, ok? E tinha um detalhe, essas grandes autoridades da igreja podiam ainda cobrar pelo perdão, ou seja, aumentar ainda mais a riqueza que já possuíam, ok? Então, a Igreja Católica não tinha só um poder econômico, tinha também um poder espiritual, e esse poder aí que vinha das terras, ok? Questão 10. Como se dividia o clero católico? O clero católico ele se dividia em relação às atividades que realizava. A gente tinha o clero secular, o clero regular, o alto clero e o baixo clero, né? O clero secular, nós tínhamos os padres, bispos, arcebispos, cardeais e o papa. Esses aí eles lidavam com os fiéis e cuidavam dos bens da igreja. O clero regular, a gente tem os monges, né? Os monges copistas que viviam em oração, os abades que cuidavam dos monastérios e dos feudos, ok? E a gente tem a divisão também entre alto clero, bispos, abades, arcebispos, cardeais e papa, e o baixo clero, os padres e os monges. Lembrando, o clero secular lidava com os fiéis, por exemplo, os padres lidavam com as paróquias. Muitos padres eram analfabetos e nem conheciam a Bíblia. Já o alto clero, por exemplo, eram senhores de terra, né? O baixo clero eram empobrecidos e lidavam diretamente com a população. Então essa foi a nossa revisão. Baixa Idade Média, crise do feudalismo e Igreja Católica e cultura medieval. Lembrem-se, acompanhe a nossa aula em texto e a nossa aula no ambiente virtual. Professor César Ferraz, seu professor de História, essa foi a sua aula de História. Até mais!